Oi, amigos de Frassati, tudo bem? Durante essa peregrinação para a canonização do Pier Giorgio, nós recebemos muitas dúvidas a respeito do posicionamento político de Pier Giorgio. A gente sabe que a política era uma coisa extremamente importante na vida dele. Ele tinha um posicionamento firme, inclusive em relação à família. E eu tenho visto circular por aí slogans assim: Pier Giorgio, o santo antifascista. É verdade, ele era antifascista. E é preciso que a gente explique um pouco antes o contexto histórico daquilo que era esquerda e direita naquela época. Então, eu posso mencionar exemplos muito importantes na vida dele, em que ele lutou abertamente contra o fascismo. Ele viu, por exemplo, a sua casa ser invadida por 4 fascistas, que eram os camisas negras, como eles eram conhecidos. A casa dele foi invadida e ele, no soco, expulsou esses 4 invasores. 1 contra 4. Ele também, uma vez, ele viu vários amigos dele se posicionarem pró-Mussolini. Isso foi uma das coisas mais difíceis para ele. Ele fazia parte de um grupo chamado César Babo e ele pediu para sair imediatamente desse grupo quando ele percebeu que a bandeira católica estava sendo ostentada para homenagear os fascistas. Então, assim, ele era profundamente antifascista. Agora, vamos entender o que era fascismo. 1922 é exatamente a época que o fascismo ascende ao poder na Itália. E ele participou da Marcha de Roma. Então, ele participou contra o movimento fascista, que era extremamente violento. Era extremamente violento, arbitrário, um Estado totalizador. Frassati era terminantemente contra isso, mas ele era muito mais contra qualquer atitude no ser humano que depusesse contra a paz. Uma das amigas dele, chamada Maria Fischer, ela diz o seguinte, que ela estava passeando de barco com ele no Rio Reno e ela ficou muito impressionada com o modo como ele falou da Primeira Guerra e como ele falou assim, como aquilo parecia que o feria pessoalmente, aquela indisposição entre os homens, aquele ódio entre os homens. Então ele sabia que o resultado da Primeira Guerra, se as pessoas não ouvissem aquilo que o Papa Bento XV ouvisse, seria uma guerra muito pior. Ele fala isso com todas as letras, ele profetiza com todas as letras a Segunda Guerra Mundial. Então sim, Pier Giorgio era profundamente antifascista. Aquele fascismo nascente na Itália do seu tempo. Foi uma das coisas mais difíceis. E eu preciso compartilhar com vocês que Frassati também era membro inscrito do Partido Popular Italiano. Vamos entender um pouquinho? Dom Sturzo era um padre que, com a autorização do Papa Bento XV, para enfrentar os socialistas e os fascistas, criou esse partido com os ideais católicos. Então, o objetivo era claramente assim, fazer a igreja presente na política. Os conservadores da época, que eram sobretudo os maçons, juntamente com a força comunista que estava se erguendo depois da década de 20 na Europa, eram coisas que viviam numa polarização muito parecida com o que a gente vive hoje, né? Mas, e onde é que estava a igreja nisso? Então, sim, esse Partido Popular Italiano, ele foi profundamente importante na vida do Frassati, porque ele tinha ideais de promover os pobres. Tudo aquilo que a Rerum Novarum do Papa Leão XIII dizia foi condensado, foi consubstanciado como uma forma de programa político. Então, se você quiser considerar a Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, o Papa Bento XV como pessoas de esquerda, por causa da doutrina social da igreja, ok. Então, sim, o Frassati era de esquerda. Nesse sentido, ele era de esquerda. E ele era contra essa direita, considerada direita fascista do Mussolini. Tá?
Então, assim, para ele era absolutamente impossível defender qualquer uma das coisas. Agora eu quero falar do comunismo. O Frassati menciona a questão da violência dos comunistas. E o Frassati fazia um trabalho corajoso em um bairro de Turim, chamado São Paulo, em que ele ia escoltar os padres. Ele ia escoltar os padres porque ele achava que era profundamente necessário evangelizar os comunistas. Então, não, Frassati não era comunista. Não, é impossível, é uma violência a biografia do Pier Giorgio, a gente pegar a vida dele e fazer dele uma bandeira de uma das polarizações correntes que hoje existem no Brasil. É um desrespeito com a ação do Espírito Santo na história da igreja. Porque o Frassati, ele tinha os profundos ideais do catolicismo para a sociedade. Ele não tinha uma vírgula que ele era contra a Santa Igreja. Não, ele era a favor do posicionamento do Papa, da doutrina social da Igreja. Agora, ele era, sim, a pessoa da doutrina social da Igreja. Ele acreditava na importância da reforma estrutural das coisas, em serviços decentes para as pessoas. Sabe por quê? Porque ele ia para os bairros, ele ia para as periferias. Ele conhecia muito bem como era a realidade das pessoas que ele defendia na política. E ele sabia que precisava haver uma coisa muito maior do que apenas uma visita vicentina para os pobres. Ele sabia da importância disso, que era uma importância, sobretudo para a espiritualidade dele, para ele servir Jesus Cristo nos pobres. Mas ele não queria que a manutenção daquilo. Ele tinha pensamentos críticos a respeito da sociedade dele, né? Então, é isso. Eu gostaria de terminar esse vídeo falando assim que naquela época era fácil o Frassati, a gente enquadrar o Frassati um pouco à esquerda. O Partido Popular Italiano, nesse sentido de reforma da vida social, promoção dos pobres, aquele monte de favelas em Turim, eles precisavam de uma reforma. Nesse sentido, era fácil, era a esquerda. Era muito fácil deduzir qual que seria um posicionamento da esquerda, sendo que a direita era muito maçônica, muito contra a igreja, né? Agora, se fosse hoje, eu duvido muito, muito, muito que o Pier Giorgio ia ser considerado uma pessoa de esquerda, porque hoje a pauta da esquerda mudou completamente, né? Então, eu conhecendo a luta dele, eu não acho que ele seria um direitista, nada, não é isso que eu estou defendendo aqui. Eu estou defendendo o respeito pela biografia do Pier Giorgio, para ele não ser usado como uma dessas bandeiras imbecilizantes da polarização que existe no Brasil, tá? Então, ele é muito mais que isso, e sim, eu acho a atuação do Espírito Santo na história da igreja, a atuação de Deus na política italiana. A gente tem muitas pessoas, inclusive Alberto Marvelli, que são beatos, que seguiram os passos de Frassati, que lutaram pelas mesmas coisas que ele lutou. Então, essa parte do empenho político, que é um convite, a vida do Frassati é um convite, é um empenho político para defender os valores da igreja. Não é uma mera coisa assistencialista para os pobres. Não é uma mera coisa assim, deixa eu colocar as minorias contra as maiorias. Não é isso. É a ação da igreja na história da humanidade, como a igreja sempre fez, cuidando dos pobres, promovendo as pessoas que são excluídas. Então, eu peço desculpa por esse vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que ele é necessário. E eu desejo, independentemente do seu posicionamento político, porque isso é uma outra coisa que eu preciso trazer aqui, o Frassati tinha um profundo respeito pelas pessoas que tinham um posicionamento divergente do posicionamento dele. Enquanto os amigos dele, que também eram do Partido Popular Italiano, eles tratavam as pessoas que haviam saído como traidores, o Frassati não. O Frassati fazia questão de manter relações, né? Então, gente, a gente está num mundo de muitas violências também. O nosso papel de igreja católica, de membros da igreja católica,
é sermos portador da paz. Não é uma paz pacifista, não é isso. É a paz mesmo, é a paz no sentido, no melhor sentido do fruto do Espírito Santo, que todos nós precisamos e que a humanidade precisa muito, porque as pessoas estão adoecidas. Então, que o Beato Pier Giorgio Frassati nos ajude nesse entendimento da realidade social que a gente vive hoje. Que a gente procure Cristo, servir Jesus Cristo, não uma determinada ideologia X ou Y. Que a gente procure servir Jesus Cristo, buscar o rosto de Jesus Cristo nas propostas políticas que a gente defende. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço.